que hora será que é ideal dar o primeiro banhinho no recém-nascido? Então nós temos aquela cena clássica, né, do bebezinho nascendo. Depois que nasce, o pediatra leva para o berçário, faz os primeiros cuidados, as primeiras medições, as enfermeiras aplicam as primeiras vacinas e aí é dado o primeiro banho, o bebezinho coloca aquela roupa linda e maravilhosa e aí a enfermeira mostra pelo aquele vidro para os familiares que estão ali babando, esperando o bebezinho ansiosamente, certo? Errado! Então, por que essa prática continua sendo exercida em várias maternidades do Brasil? Porque acreditava-se antigamente que o bebezinho ele fica dentro do líquido amniótico, certo? E acreditava-se que o cheiro do leite materno era muito parecido com o líquido amniótico. E isso poderia confundir o bebê na hora da amamentação. Mas não faz muito sentido, porque se o líquido amniótico e o leite têm cheiro parecido, seria um lugar familiar para esse bebê ficar. Seria o peito da mãe. Então aí já cai por terra essa necessidade de dar banho imediatamente após o nascimento. Então, pela OMS, preconiza-se o banho em torno de, no mínimo, 12 horas e o ideal 24 horas após o nascimento. Outra informação bem legal é maternidades norte-americanas indicam o primeiro banho para cesariana após 48 horas após o nascimento e parto normal de 8 a 24 horas após o nascimento. Estudos recentes, então, comprovam o que já recomendava a OMS, o primeiro banho ser realizado 24 horas após o nascimento. E nós temos 5 vantagens, 5 benefícios que esse bebezinho vai receber se o banho for adiado. O primeiro benefício, então, em adiar o banho em até 24 horas é principalmente com relação à amamentação. Então, por quê? Porque esse bebezinho ele vai nascer e ele vai vir direto para o peito dessa mãe, ele vai vir direto para o colo dessa mãe. E ali vai se estabelecer um vínculo pele a pele, um vínculo entre a mãe e o bebê. E isso vai ajudar e facilitar na produção e na liberação de prolactina e ocitocina, que são hormônios que vão ajudar na descida do leite. Então, estudos nos Estados Unidos, com mais de 1.000 bebês, comprovam a taxa de sucesso em até 10% a mais nesse grupo que não recebeu o banho imediatamente. Então, fica a dica. O segundo benefício em estarmos adiando, então, o banho desse recém-nascido é com relação à diminuição da taxa de mortalidade. Porque esse bebezinho, gente, ele nasce com uma camada chamada vernix. O vernix, ele é uma gordura branca que protege a pele desse bebê. E essa gordurinha branca, esse vernix, ele é absorvido em até 24 horas após o nascimento. E ele tem 3 funções importantíssimas para esse bebê. Primeiro, gente, manter a temperatura corporal desse bebê. Segundo, está com relação às infecções. Então, ele protege esse corpo desse bebê com relação a infecções. E segundo, a diminuição da desidratação desses bebês recém-nascidos. Então, não tem por que tirar esse vernix, ele não é sujo, ele é uma proteção natural que é absorvida pelo bebê. O terceiro benefício está vinculado aos 2 primeiros, que é a diminuição da taxa de hipotermia desses bebezinhos recém-nascidos. Então, um bebê que ele nasce e imediatamente é submetido ao banho, ele perde muita temperatura corporal. E isso faz com que o bebê se estresse e ele canse. E muitas vezes aí ele vai ter dificuldade de amamentar, porque o corpo está trabalhando para aumentar a temperatura corporal desse bebê. Então, o bebezinho que nasce vem direto para o peito da mãe e a mãe aquece, né? O corpo da mãe aquece esse bebê e esse bebê ainda está envolto nessa camada do vernix, ele vai manter mais estável a temperatura desse bebê, diminuindo então o risco de hipotermia desses bebês recém-nascidos, diminuindo também o nível de estresse e ajudando então na amamentação. O quarto benefício, então, em adiarmos esse banho em até 24 horas, é relacionado a manter os níveis de açúcar desse bebê, de glicose desses bebês.
Porque o bebê que nasce e imediatamente é submetido ao banho, ele se estressa. E ele se estressando, ele produz hormônios que eles vão reduzir a taxa de açúcar. E como esse bebê, na hora que nasce, ele já é separado da placenta, né? Corta-se ali o cordão umbilical. A placenta é o fornecedor direto de glicose, então ele já perde ali as taxas de glicose. E se ele for submetido a um momento de estresse na hora do nascimento, essas taxas de glicose diminuem mais ainda devido a esses hormônios que são produzidos com o nível de estresse. Então a gente tem que novamente preconizar esse nascimento de forma mais calma e tranquila possível, evitando estresse. E o banho, querendo ou não, é um estresse. O último benefício, então, em a gente adiarmos esse banho precoce é o vínculo estabelecido entre os três: mãe, pai e bebê. Porque se o banho for adiado em 24 horas, essa mãe ela tem tempo de se recuperar do parto normal, né, do cansaço, ou até no caso de uma cesariana, preconizar após 48 horas, essa mãe ela já vai estar completamente recuperada da cirurgia. E quem vai poder dar o banho, quem vai poder assistir esse banho e esse momento único é o pai e a mãe. Então, é a participação da mãe. Porque a maioria das mães hoje em dia, infelizmente, só vão poder ver os seus filhos tomarem banho por vídeos ou fotos. Porque elas estão lá dentro do centro cirúrgico, se recuperando ou de uma cirurgia ou de uma anestesia. Então, por que não fazer a mãe participar também desse momento que é tão importante? Então, não tem por que dar banho imediatamente após o nascimento. E agora eu vou contar para vocês uma situação cômica do nascimento do Vidal e do primeiro banho dele. O Vidal nasceu em casa, né, como muita gente sabe, e aí logo após o nascimento a gente avisou todo mundo que ele já tinha nascido, que eles podiam vir visitar, né, e uma das primeiras pessoas que apareceram, obviamente, foi minha mãe. E ela tava tudo certo que ela ia ficar comigo ali para poder auxiliar nesse início, né, que a gente muitas vezes fica perdido ali sem poder saber. E aí ela resolveu então dormir a primeira noite lá em casa. E a gente não queria que desse banho, né? Esperasse as 24 horas, que é o que preconiza a OMS. E aí esse menino chorava a madrugada inteira, eu já não sabia mais o que fazer. E aquele bebê chorava e eu botava no peito e ele mamava, mas ele continuava chorando. Depois que ele saía do peito, eu falava: Senhor amado, o que está acontecendo? Já não sabia mais o que fazer. E eu cansada do parto, né, que tinham sido horas e horas de trabalho de parto, não me toquei, né, minha mãe estava lá ajudando, cuidando do bebê. De manhã cedo, quando eu já recuperada, quando já estava tudo certo e eu não aguentava mais, eu falei pra minha mãe: tá, bora dar banho nessa criança, vamos agilizar a vida. Gente, quando eu tiro a fralda, quando eu tiro a roupa daquela criança, tinha cocô pra tudo, nas costas, no cabelo, em tudo. E aí eu perguntei pra minha mãe: mãe, quando foi a última vez que você trocou a fralda dessa criança? O que ela me responde? Precisava trocar a fralda? Ai, só minha mãe mesmo pra fazer uma dessa. Então, ó, fica a dica, tá? Não vai dar banho? Ótimo, maravilhoso. É exatamente isso que a gente deveria fazer. Mas não esquece de trocar a fralda, tá? Porque essa criancinha com certeza vai fazer o primeiro cocô, que é o mecônio, né? E aí vai chorar porque tá ali se sentindo mal e desconfortável com aquela situação, ok? Beijo, galera!